Pode até não parecer, mas falar de coisa boa também tem suas dificuldades. São tantos nomes, tantas lembranças, que talvez este filme não consiga contar todas as histórias que construíram o enredo da TV Manchete. Esperamos que ele possa trazer de volta um pouco dos tantos bons momentos da emissora que marcou época, contados pelos personagens que ajudaram a escrever essa história. Ao andar pela Rua do Rússio, chegamos ao número 804. Era este o prédio sede da emissora, que viria a fazer diferente há exatos 30 anos. Com competência, garra e inovação de sua equipe, mais do que programas, telejornais ou novelas, o que se viveu aqui foi a história de muitos. Bem, saudades ficam, mas relembrar nunca é demais. No Rio, os funcionários da TV Tupi apelaram até o último momento para que a emissora continuasse funcionando. Ok, nós estamos aqui para efetivar aqui a interrupção de acordo com o decreto, etc., conforme o senhor já sabe, ok? Então logo termina a mensagem do papo e entre o slide eu vou tirar a estação do ar e então vai conceder a lacração aqui do transmissor, ok? As últimas imagens foram de muita tristeza. Os funcionários choravam enquanto era lida uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo. Senhor presidente, nós queremos arcar com a responsabilidade sozinhos deste nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos desta casa e, por nossa conta, tentaremos gerir nossa própria vida. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar. Alô, estúdio, vai sair, hein? Ok, estúdio fora do ar. Depois, os técnicos do Dentel retiraram as peças vitais ao funcionamento da emissora e lacraram os transmissores. Com a falência da TV Tupi, a Manchete se comprometeu a pagar as dívidas trabalhistas da primeira emissora do Brasil. Havia um grande problema com a TV Tupi, que faliu. O Jornal do Brasil, mesmo com a censura e a ditadura militar, reabriu e faria um pouco de oposição, menos que discreta, ao regime militar. Então, os militares preferiram dar para o Silvio Santos e para o Adolfo Bloch, que era dono da editora Bloch, que era uma potência aqui no Rio de Janeiro, né, que editava a revista Manchete e outras mais. E aí foi dada a concessão. De 81 a 83 fizemos o projeto da Rede Manchete, compramos equipamentos e instalamos. O objetivo era colocar no ar uma programação de qualidade e, para isso, muitos profissionais foram contratados. Rubens Furtado liderou essa missão. Rubens era um homem inteligentíssimo, super preparado, não só tinha visão da área comercial, jornalística e tecnológica. E, logicamente, com a sua experiência de vida e profissional, a Manchete tentou implantar o melhor projeto possível de televisão no Brasil. Então, nós começamos fazendo vários pilotos, né? Vendo como é que funcionava o teleprompter, que naquela época era em esteira, não era hoje como é computador, porque até então a gente lia aqui embaixo, né? Falava, tal. Então nós ficamos fazendo pilotos, vários pilotos. O senhor Adolfo era uma figura sensacional, é uma pessoa incrível, né? Aquele tipo de patrão amigo, né? Atrasava pagamento, tal, o pessoal entrava em greve e ele sentava no meio-fio com os funcionários, conversava do jeito dele, né? Bem amigo, tal, e conseguia conquistar as pessoas, os funcionários, e todo mundo subia para trabalhar. Todos nós, funcionários da Manchete, convivíamos de uma certa forma com o seu Adolfo.
porque ele circulava nos corredores e junto a ele circulavam histórias dele muito interessantes. E um funcionário da empresa contratada estava com calor, estava na escada e estava se abanando sem camisa. Ele olhou para o cara e disse: o quê? Sem camisa na minha empresa? Está demitido. Então o cara me subiu. O cara pensou: bom, estou demitido, vou acabar de me secar. Aí acabou de se secar e tal. Mas quando ele volta, o seu Adolfo volta, o cara ainda está lá se abanando e tal, parando e ia colocar a camisa. Ele virou-se pro cara e disse assim: olha, bota a camisa que eu acabei de mandar um amigo seu embora agora mesmo, que estava sem camisa. O seu Adolfo, como era carinhosamente chamado, era comerciante quando ainda morava na Rússia. Sua família possuía uma fábrica de gelo em casa. Sua infância foi em plena Revolução Russa. O menino foi testemunha das diversas guerras que marcaram a Europa no início do século passado. Quando na Rússia, por exemplo, a gente ia almoçar, ele estava lá olhando o que a gente almoçava e dizia: tira só um pedaço de galinha. Se quiser outro, pode pegar, mas 2 você vai desperdiçar, não desperdiça comida. Ele tinha passado guerra, né? Ele sabia o que era a dificuldade. Aliás, tem uma história curiosíssima, porque foram apresentar seu Adolfo um mapa astral da TV Manchete, que entrou no ar dia 5 de junho de 1983, às 7 da noite. E o mapa astral desse momento estava com Mercúrio, o planeta que rege a comunicação, retrógrado, um movimento de andar para trás. E alguém que eu não me lembro, não sei se foi Virgínia Cavalcante, falou para o seu Adolfo: esse momento é péssimo, se o senhor esperar 2 horas, o mapa astral da Manchete é uma coisa sensacional. Espera, porque às 9 horas Mercúrio volta ao movimento normal e vai ser um sucesso. Eu não acredito nessa bobagem, eu vou estrear a minha televisão na hora que eu queria. A Manchete entrou sem áudio no ar. Eu não acredito em bruxas, mas eu acho que elas existem. Aos trancos e barrancos, o áudio acabou voltando. Era o dia 5 de junho de 1983 e quem abria a programação e dava as boas-vindas aos telespectadores era o próprio dono da emissora. Adolfo Bloch fazia, nos estúdios do telejornalismo da Manchete, a abertura oficial da TV de primeira classe. Deixo com vocês, meus amigos, a rede Manchete de televisão. Ela está no ar. Uma das marcas da emissora foi a vinheta, que esteve do primeiro ao último dia de existência da TV Manchete. Quando nós fomos criar a abertura, Jib Luft, Nelson, eu, uma equipe, nós tivemos uma reunião, eu me lembrei da primeira vez que eu entrei no prédio da Manchete, no prédio da televisão, era muito aço escovado, me remeteu como se eu estivesse dentro de uma nave. Começava com a imagem do nascimento de mais um dia. Em seguida, aparecia uma nave espacial, representada pela letra M estilizada, que sobrevoava as principais capitais brasileiras. Então você via, passando por Brasília, saindo de nuvens, passando por jangadas pelo Nordeste, passando em Minas, passando por São Paulo. A trilha sonora era assinada pelo grupo Roupa Nova. E ela pousava sobre o prédio da Manchete da Rua do Rússio. Mas um dia resolveram realmente colocar aquele M de aço enorme em cima do prédio. E o lado em que eu havia colocado eletronicamente, o prédio não aguentava o peso. E ele foi escolhido o outro lado para colocar. Então as pessoas todo dia viam o M da Manchete posado do lado esquerdo. Mas quando ele passava em frente ao prédio, era do lado direito. Os slogans também marcaram os 16 anos em que a Manchete esteve no ar. Rede Manchete, televisão de primeira classe. O Brasil passa na Manchete. E a gente dizia que o 433, que era um ônibus que acho que é Vila Isabel Leblon, o 433 passa na Manchete. Que ele passava na porta ali. Teve outros slogans, né? Rede Manchete, você em primeiro lugar.
Adolfo Bloch, pensando na qualidade do jornalismo da sua recente emissora, criou o curso de formação de telejornalistas no prédio da Manchete, no bairro do Estácio. Saía daqui nomes que mais tarde ficariam conhecidos pelo grande público. Desde a criação da Manchete, mais ou menos, havia esse curso, era um curso anual, que era o curso de telejornalismo da TV Manchete, né? Que era, vamos dizer assim, a grande ambição de quem estava se formando. E na Manchete você era separado ou para jornalismo, ou para edição, ou para reportagem, e eu fui fazer o curso de edição. E aí passei 3 meses sendo treinada que eu acho que foi um dos melhores treinamentos que eu tive na minha vida. E aí, terminado o curso, eles selecionaram os primeiros colocados que foram contratados pela empresa e eu tirei 2º lugar no curso, fui contratada. E aí foi. Em 3 anos eu já era chefe de reportagem e aí, quer dizer, coordenei um programa chamado Vota Brasil com Vilas Boas Correia, coordenei eleições também na época. Uma família. É assim que os muitos profissionais descrevem a experiência de trabalhar na Manchete. Dizem que a empresa dava liberdade criativa na concepção dos produtos. Na sede da emissora, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, o restaurante era ponto de encontro e aproximava ainda mais os colegas de trabalho, que acabaram se tornando amigos para a vida inteira. O diferencial da emissora era que você tinha liberdade para fazer o que você queria, entendeu? Pouquíssimas coisas sofriam alguma alteração. Normalmente, se você era um diretor, um produtor, e você queria fazer um determinado programa, sugerir uma pauta, ir por um caminho X, que você achava que aquilo ia dar certo, que aquilo ia funcionar, normalmente você conseguia. A Manchete era uma coisa assim, diferente. Você se sentia em casa. Eu saía da minha casa e ia trabalhar na minha casa. Olha, a Manchete, ela representou muito na vida de todos nós. Todos que trabalharam aqui, eu vi isso. Nós passamos uma retrospectiva nessa festa que nós fizemos, né, em 2011, dia 20 de agosto de 2011. Sabe, quando passou aquilo lá, que foram mostradas cenas, vídeos daquela época, e que passou aquela vinheta da Manchete, que vinha um M passando pelo Brasil inteiro, você não via um funcionário que não estivesse chorando. Reunir o pessoal da Manchete, eu acho que, como eu dizia para o Florestan aqui, é motivo de alegria, porque foi um dos melhores ambientes de trabalho que nós encontramos. Então, viemos de fora, esse encontro, por incrível que pareça, começou de um bate-papo de Leila com alguém, eu não me lembro quem. Cresceu, o Santoro tomou conta e hoje, vendo aqui essa festa, mais de 200 pessoas, é um negócio, uma alegria incomensurável. O que eu acho divertido é o seguinte, a gente trabalhou juntos na Globo, mas o nosso coração sempre bateu forte pela Manchete. Eu fiquei pensando por que bateu forte pela Manchete. É porque na Manchete havia senso de equipe. Eu vou contar uma historinha para dizer o que a Manchete representou para mim, né, na minha vida como repórter. Foi quando eu pisei pela primeira vez na Sapucaí vestindo a camisa da Manchete. Eu fico arrepiada. O povo gritando meu nome, as pessoas gritando Manchete, né? E eu entrando ao vivo pela primeira vez pela TV Manchete, depois de ter trabalhado 12 anos na Globo. Então, foi uma emoção assim que não dá para descrever. E hoje, eu espero resgatar esses momentos importantíssimos que foram para mim na Manchete, também no Jornal da Manchete, junto com o meu parceiro de bancada, entendeu? Meu colega de trabalho. Vai ficando vermelha, do queixo pra cima. Eu não sei nem quem é essa pessoa que você falou, nem conheço. Você viu no Jornal da Globo ontem? Que jornal horrível. Eu diria uma merda, mas é horrível. Você sabe o que parecia? Ruim demais. A brincadeira na creche da minha neta. Em compensação, sem querer puxar o seu saco, porque eu não faço essas coisas,
O Jornal da Manchete estava espetacular, né? Comecei a trabalhar como editor-chefe do Jornal da Manchete Edição da Tarde. E com a saída da editora-chefe do Jornal da Manchete, eu passei a ser o editor-chefe do Jornal da Manchete, o que para mim era um grande privilégio, porque eu trabalhava com 3 locutores, né, que era Márcia Peltier, no Rio de Janeiro, o Carlos Chagas, em Brasília, e o Florestan Fernandes Júnior, em São Paulo. Boa noite. O Jornal da Manchete, carro-chefe da programação da emissora, tinha ao todo 2 horas de duração. Era dividido em módulos: manchete panorama, com matérias de entretenimento e cultura, manchete esportiva, manchete internacional e Jornal da Manchete. O telejornal foi ao ar pela primeira vez no dia 6 de junho de 1983, uma segunda-feira. Alguns jornalísticos se destacaram, como o Câmera Manchete. O programa de domingo, que informava e também tinha espaço reservado ao entretenimento, as campanhas nacionais e estrangeiras de prevenção ao uso de drogas, gente famosa e as experiências com as drogas. Estes são os assuntos do próximo domingo. Até lá! E o documento especial, que trazia grandes reportagens. Porque o documento especial ele marcou um jeito de fazer televisão, um jeito de fazer jornalismo, um jeito de mostrar que você pode citar algumas coisas polêmicas sobre um jornalismo policial sem baixar tanto o nível. Saber fazer na medida certa. Tanto que o slogan do programa era Documento Especial, Televisão Verdade. Era mostrar a verdade através das câmeras. É aqui que tudo começa. No 6º andar do prédio da Rede Manchete, no Rio, a equipe do Documento Especial reúne-se todos os dias para discutir os próximos programas. E o que não faltam são boas histórias. E eu brincava muito com a apresentadora do lado, tal, com a Leila Richter. Então, terminava o jornal, a gente acaba, né? Boa noite, tal. Aquela câmera de cima, assim, faz aquele zoom, assim, termina. E você começa a conversar. Eu conversava, falava, poxa, acho que eu vou dar uma trepadinha hoje, tal. E o cara, um camarada surdo-mudo, escreveu pro seu Adolfo. Aí eu falei, seu Adolfo, poxa, pensando comigo, bom, vou ser demitido, né? O seu Adolfo, olha, não tem justificativa, acho que isso acontece mesmo toda noite. Aí ele falou, não tem problema, dá uma resposta para ele. Mas falei, posso? Falei, mas vai devagar. Aí chegou de noite, acabou o jornal. Boa noite, né? Aquela câmera de cima assim. Falei, hoje eu não tô a fim de comer ninguém, não. Aí virei para a câmera, hoje eu vou enrabar um surdo-mudo alcaguete, filho da puta. Toca o telefone e era chefe de reportagem dizendo, olha, caiu um prédio de 3 andares na Rocinha, corre para lá. Chegando lá, a câmera não funcionava porque ela estava molhada. E aí um morador sugeriu, serve se eu emprestar o meu secador de cabelo? E a câmera voltou a funcionar e nós fomos lá, gravamos um stand-up, já tinha máquina tentando fazer resgate de corpos, e a gente gravou esse stand-up em cima do laço, ainda dava para entrar no Jornal da Manchete, 2ª edição. Na hora que a fita entrou na máquina, na ilha de edição, tinha um dropout. O dropout era um amassado na fita que tinha prejudicado todo o nosso trabalho.
Mas eu acho que o jornalista, o repórter especificamente, ele é dotado de uma vontade que supera qualquer frustração. No dia seguinte já estava todo mundo feliz pelo feito em si. Na repórter, amiga nossa, Cristina Rego Monteiro, no meio de uma enchente, foi atravessar numa balsa e começou a fazer uma passagem. No final da passagem ela entrevistava o rapaz que estava atravessando ela na enchente. E depois de muito custo o rapaz não respondia, só que o rapaz era mudo. Aí ela caiu na gargalhada, foi muito engraçado, muito, muito legal. A Manchete exibia para o Rio de Janeiro o telejornal Rio em Manchete. Boa noite. Os termômetros registram mais de 40 graus e tornam insuportável a sexta-feira do Carioca. A emissora também tinha afiliadas em todo o Brasil. Muita gente me pergunta qual é o significado da logomarca da Rede Manchete. E justamente o que significam as 5 esferas do logo. Existem vários significados, mas um dos principais é justamente que as 5 esferas representam as 5 emissoras próprias da Rede Manchete. Rio, São Paulo, Brasília, Recife e Belo Horizonte. O funcionamento lá era como uma TV comercial, né? E fazia todas as reportagens aqui em Belo Horizonte. Tinha muitos trabalhos para poder fazer e todos eram direcionados para a central no Rio de Janeiro. A Manchete nasceu com essas 5 emissoras, tendo depois a TV Pampa e se espalhou pelo Brasil. TV Pampa. Aqui também tem jornalismo local. Na época do Tancredo Neves, nós dormíamos na televisão, ficávamos mais de 24 horas acompanhando todo mundo, ninguém conseguia se desligar da televisão. A quase legendária resistência física do presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, foi provada mais uma vez hoje. Eu passei o dia inteiro gravando coisas para a Nova República, que era o do Tancredo, no dia 14 de março, ele tomaria posse no dia 15. Aí eu falo, Santoro, ataque de diverticulite, Tancredo está no hospital, falou mais alguma coisa e tal, entra e fala. Aí abre, vamos lá, o Caetano, que era o diretor de imagem, o Márcio Leal, abriram, eu entrei e falei. O Jornal da Manchete informa em edição extraordinária. Parará, demos na frente de todo mundo. E é claro, evidente que a gente ficava, o pessoal ficava ligado na Globo para ver se eles iam falar, entendeu? E depois a gente tinha orgulho mesmo da emissora, era mesmo realmente uma família. Na época que morreu a Janete Claire, a gente todo mundo depois foi tomar uma chopada, porque a gente deu a morte dela 12 minutos antes da TV Globo. E foi por acaso foi eu também que eu liguei para o hospital na hora que ela tinha acabado de falecer e a gente já estava com o obituário meio pronto, então botamos no ar. Aí foi uma emoção, quer dizer, era uma tristeza e ao mesmo tempo uma emoção do que a gente conseguia superar, né? A TV Globo na época. Muitas coberturas jornalísticas marcaram o país nos anos em que a Manchete esteve no ar. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral. Vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Mello e por último o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A palavra é sua. Bem, minha gente, mais uma vez o outro candidato teima em mentir. Vocês devem ter percebido que aqui no nosso cenário tem esse objeto aqui. Vocês sabem o que se trata? Quem é da área com certeza sabe. Quem não é, talvez tenha uma leve imaginação do que possa ser. É uma câmera original da Rede Manchete. Uma das primeiras câmeras portáteis que a emissora utilizou é uma Ikegami. Por conta do livro, em forma de agradecimento, de ter lembrado, a pessoa tinha trabalhado até na Manchete, falou, isso vai ficar com vocês. E sim o jogo de lentes também, que vinha mais ou menos até aqui, mas é praticamente perfeita. Eu acho que o mais legal é mostrar isso aqui. A história que você está vendo aí saiu daqui. A Manchete está de braços dados com a paz.
superfortaleza voadora B-29, que despejou a primeira bomba atômica sobre o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, está em pedaços há 25 anos nos galpões do Instituto Smithsoniano, num subúrbio de Washington. É poder garantir a segurança do Papa, garantir a segurança de milhões de fiéis, mas, sobretudo, garantir que todos os fiéis possam ver o Papa. É nesse túmulo que o cantor Leandro vai ser enterrado, onde também já está enterrado um tio do cantor. O traficante está fugindo pela janela, olha, Serginho, os policiais não param de tirar. Agora tem outro traficante tentando escapar pelo lado esquerdo, ele vai pular, atenção! Do espetáculo dos palcos ao das quadras e gramados. A TV Manchete transmitiu os principais eventos do Brasil e do mundo. Olimpíadas, Copas e competições que marcaram época. Nos esportes, a Manchete faz um gol de placa. Com exclusividade a Copa do Brasil, campeã de audiência. E lá as coberturas de Copas do Mundo, de Olimpíadas, sempre tiveram destaque. Porque o grande sonho de todo jornalista esportivo é participar de uma Copa do Mundo, que é a grande cobertura. Então eu estava na equipe de transmissão da Copa do Mundo de 1986. A Manchete surpreendeu todo mundo, fez uma cobertura o tempo todo, o dia inteiro, na concentração do Brasil. Tinha um acesso ótimo a jogadores, comissão técnica. Então eu trabalhava em função do Manchete Esportiva Segundo Tempo, que era o jornal que ia de noite. Eu trabalhei no período que foi o último ano de existência do João Saldanha, que era uma pessoa muito querida. E ele, com todas as dificuldades de saúde, já enfrentando sérios problemas de saúde, ele foi para a Copa e ia para o estudo de cadeira de roda e passando mal e tudo, ele não deixou de comparecer em nenhum momento. E tem uns fatos pitorescos, por exemplo. Com a pressão do avião, quando ele subiu, ele teve um acesso de tosse. Obviamente, queriam desembarcá-lo em Salvador. E ele disse, não me desembarque não. O pessoal da TV Manchete está com uma UTI móvel me esperando lá em Roma. Então, o pessoal de Roma fez contato com a Manchete, avisando que o João Saldanha estava a caminho de Roma e que estavam esperando essa UTI móvel lá em Roma. A sorte é que o Armando Marques, que era comentarista de arbitragem, já estava lá e aí providenciou uma ambulância para ir resgatar o João lá. Eu nunca proibi um jogador de sair para se encontrar com uma mulher a hora que ele quisesse. Fala comigo que é para preparar. E queriam saber o que o jogador fazia. Veio uma jornalista, Marisa, perguntava como é que é a relação sexual dos jogadores assim, entende? Minha filha, eu nunca vi, que se eu tivesse eram 3 e vai de 2, sabe, suruba. Porque muitas vezes, às vezes por parte da imprensa, faz um sensacionalismo, então diz, fulano saiu com uma mulher, digo, ótimo, pô, eu queria que ele saísse com um homem. 3 de julho é o aniversário do João Saldanha. E ele comemorou esse aniversário exatamente lá no estúdio da Manchete em Roma. E foi um dia da semifinal, Argentina e Itália. E nos despedimos, tchau, até amanhã, tudo normal. E no dia seguinte a Luísa, que é a esposa do Saldanha, me telefonou, olha, o João não está passando bem, não vai. Quando ele disse que está passando bem, não vai, eu fiquei muito preocupado, porque o João, para ele não ir, é que a coisa tinha passado de um limite insuportável. E no dia seguinte ele foi internado e praticamente já ficou direto. João Saldanha morreu no dia 12 de julho de 1990, aos 73 anos de idade. Eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. João Saldanha,
Como é que você quer, assim ou assim? Como você quiser. Não, não. Pô, essa luz, hein? A Rede Manchete sempre investiu nas transmissões esportivas, desde a sua estreia. Boletins, Muito bem, amigos da Rede Manchete, são 11 horas e 54 minutos. Nós voltamos a falar aqui do ginásio Cláudio Coutinho. jornais. Boa tarde, quarta-feira, 20 de maio. Você vai ver em destaque na Manchete Esportiva de hoje. E programas mostrando os melhores campeonatos. Nós chegamos ao final, então, de mais uma edição do Toque de Bola. Mais uma vez, parabéns. É isso aí. Fórmula Indy. Fórmula 3. Ao vivo, direto de Punta del Este. Campeonato Carioca de 89. Vai começar mais um jogo da decisão sensacional da Copa Rio. Copa do Brasil. Nesta terça, Grêmio e Corinthians. Torneios de tênis. E aos encantos da raquete. Vamos lá, Guga. Atenção, emissoras da Rede Manchete, para o top de 8 segundos. As Copas do Mundo do México em 86. Boa Branco, limpou um. Da Itália em 90. E da França em 98. Além das Olimpíadas de 84 em Los Angeles, Seul em 88. Voltamos a falar de Olimpíadas de Seul. Barcelona em 92. São 4 horas 12 minutos da tarde aqui em Barcelona, 11 horas 12 minutos no Brasil. Veja aí as imagens da Praça de Espanha, em frente ao Centro Internacional de Imprensa. E aqui pertinho é o Estádio Olímpico. E Atlanta em 96. Foram só bons momentos, porque a Manchete era uma casa que não pagava bons salários, pagava salários razoáveis, sofríveis, mas te dava um ambiente de trabalho muito bom entre os colegas, o conforto de um lugar privilegiado, com uma vista maravilhosa, tinha um restaurante que tinha uma comida muito boa, nós nos reuníamos para almoçar, às vezes até não tinha necessidade de almoçar, lá, mas tinha almoçar porque era legal, perto da piscina, né? Sei lá. Então eu acho que foi um momento de nossas carreiras muito bom, muito legal mesmo. Eu só lamento que a Manchete não continuou em ascensão, porque seria, evidentemente, a grande concorrente da Globo até hoje. Um ano após a sua estreia, a TV Manchete viveu o seu maior sucesso em coberturas. Era 1984. O local, a Passarela do Samba. Um show com novidades e competência fez a emissora ultrapassar os 70% de participação na audiência. Era a consagração do chamado Carnaval Total. O Carnaval significou para mim assim um realce profissional muito grande. E tudo aconteceu de repente. Porque foi um ano em que inaugurava-se o Sambódromo. Até que em 1984 veio a Passarela do Samba, construída a toque de caixa, repique e tamborins. O povo não participava se não pudesse pagar o carnaval, e hoje tem o térreo livre, o espaço todo aberto, praças para ele ficar. Cerca de 40% das estruturas estão concluídas. E a Globo não transmitiu o carnaval naquele ano, né? O carnaval era exclusividade da Rede Globo. E quando o governo foi discutir com a TV Globo a transmissão, a Globo disse o seguinte: não, carnaval em 2 dias, absolutamente não. A gente não vai modificar a nossa grade, a gente sempre foi carnaval só no domingo, a gente não vai fazer carnaval em 2 dias. Aí o Brizola, que tinha uma diferença grande, né, de ideologia com o Roberto Marinho, com a Rede Globo, aí disse: não tem problema. Aí ligou para o Adolfo Bloch, disse: Bloch, você quer fazer o carnaval? O Bloch disse: quero, a gente faz. Aí eu me lembro da chegada do Brizola na Rede Manchete, conversou com o Adolfo chamou Maurício Scherman. Nós fizemos um esforço na Manchete muito grande, né?
eu destaquei uma equipe muito boa, contratei algumas câmeras só para o carnaval, etc. Coube à Manchete o papel de transmitir para todo o Brasil o primeiro desfile de carnaval no novo Sambódromo do Rio de Janeiro. Era câmera na mão e samba no pé. Cabine central. Todo mundo desfilando. Deixa eu te falar um pouco da apoteose. Só um instantinho para dar uma informação. É para uma informação importante. A Mangueira começa a retornar da apoteose, ganhando outra vez a passarela do samba. Pode continuar. Então a Mangueira está deixando, como muitas, uma imagem bonita. Porque o desfile da escola de samba é um teatro, ele tem início, meio e fim, ele tem os seus atos, que são divididos ali pelos carros alegóricos. A Globo, infelizmente, não mostra esse andamento. Então a saudade, porque a Manchete mostrava tudo isso e a gente brigava. Pamplona, tínhamos brigas difíceis lá com a produção, porque a gente reclamava, poxa, pulou a ala tal que mostrava isso. Então esse sentimento de quem conhece o carnaval é em função disso. O carnaval da Manchete marcou, vai ficar marcado enquanto se continuar fazendo esse tipo de carnaval. Então a Manchete, ela representou também a emissora carioca, por assim dizer, não é? No ano seguinte, as transmissões passaram a ser divididas com a TV Globo, que liderou a audiência. Mesmo assim, a Manchete registrava médias respeitáveis. Em 87, a disputa entre as duas emissoras era grande. Um confronto de logotipos marcava a entrada do Sambódromo. Neste ano, a Manchete mandou 1.000 funcionários para a passarela do samba. A Globo e a Manchete exibiam o desfile em pool, né? Ou seja, com a mesma imagem. Só que em um determinado momento, quando a escola estava acabando, acabava o pool. Então a Globo caía com uma câmera deles, com uma entrevista, ou seja lá que fosse, e a Manchete caía com uma câmera dela. Diretamente do Sambódromo, no camarote do Fausto. Ele tem camarote. A gente, eles não deram nada, mas nem no banheiro conseguimos ficar. Esse aqui para segurar, para mostrar que a Manchete aqui é a Globo, esse aqui é a Manchete, agora tá ali, já não precisa mais o papel. Agora vamos ver, como você pensa passar esse carnaval? Estou passando o carnaval, Patrícia, que nem você. Enfiado nesse camarote aqui. Parece uma fila de NPS lá. Você não viu porra nenhuma, também não vi nada até agora. 12 anos de avenida. Foram 12 anos assim... Como é que era a produção do carnaval, João? Correria. Porque a gente, no meio da avenida, gravava, pegava a fita, saía correndo pro caminhão para poder botar na frente da Globo, que a Globo tinha tecnologia às vezes melhor que a gente, mas a gente conseguia, correndo, botar a notícia primeiro que a Globo. Vocês vão ver daqui a pouquinho, Carnaval da Manchete. Em 95, a cobertura voltou com força total. Eu fiz uma escalação no carnaval, mas eu botava com papel timbrado e tudo na coisa, né? Aí eu botava cada ator indo para um bloco, era Cabrita Vadia, não sei o quê. E aí era tudo longe, muito longe. E aí as pessoas ficavam putas da vida, chateadas. Pô, eu não vou, não sei o quê. Aí depois eu vinha e acrescia aquela primeira coisa, um cachê para cada um que fosse. Aí todo mundo queria isso. E era tudo sacanagem, não tinha bloco nenhum, não tinha porra nenhuma. 2 anos depois, com o slogan Rede Manchete, Estação Primeira do Carnaval, a emissora tentava mostrar a superioridade na cobertura. Os preparativos começaram a ser mostrados já em outubro de 96, quando foram ao ar os boletins Esquentando os Tamborins. Rapaziada, tá aí, alô? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Alô, Vander Pires? Alô, Richa? Olha o Vantuil chegando! Vamos lá! E Feras do Carnaval. Feras do Carnaval. Rede Manchete, Estação Primeira do Carnaval. Desfile das escolas de samba do Grupo Especial. E ainda, uma eleição que deveria escolher a musa do Carnaval 97. Se
primeira garota do Carnaval da Rede Manchete, para mim, foi uma fase importante da minha vida, porque eu conheci muitas pessoas que eu guardo comigo até hoje, que são meus amigos até hoje, outras que o tempo levou, mas a Manchete tinha história no Carnaval. A Manchete era aquilo que o povo queria ver, né? Hoje em dia, a gente vê um carnaval elitizado, um carnaval do monopólio, né? O que tem a oferecer. Mas não, na época da Rede Manchete, era o que o povo queria ver. Aconteceu, virou manchete, é isso aí. A manchete é preferida da Sapucaí. Rede Manchete, Carnaval da Copa. As crianças também tiveram voz e vez na TV Manchete. Nomes como Xuxa e Angélica foram revelados, mas seriam os desenhos japoneses e o super-herói Jaspion que marcariam a programação da emissora. O fantástico Jaspion. Oi, pessoal! O Clube da Criança e o Concurso Estrela vão continuar dando brinquedos. É muito fácil, todo mundo pode ganhar. Eu queria uma jovem que tivesse assim, que fosse, que se destacasse pela beleza, pela forma física e tudo mais. E quem estava aparecendo nas revistas como símbolo da juventude da época era a Xuxa, né? E ela tratava os guris e as meninas de igual para igual, sabe? Quando começava, um desses garotos começava a querer aparecer, ela cortava. Dos pratos, então todo mundo senta lá, só quem foi escolhido é que fica. Senta lá, por favor. Senta lá, por favor. Ajuda eu, senta lá, senta. Me ajuda. Você foi escolhido, Ricardo? E ela brigava com os garotos, você está errado, fica direito aí, sai daí, e tirava as meninas, os garotos. E quem foi? Esses dois aqui, essas duas? Então não foi você não, amor, de prato. Senta lá, por favor. Senta lá pra mim, me ajuda. Aham, Cláudia, senta lá. Me ajuda, por favor, senta aí, numa boa, legal, pra mim não ficar pedindo muito. E isso conquistou essa coisa dela ser uma das crianças, praticamente, né? Isso conquistou a garotada que viam nela uma criança só que grande, bonita, e era o que eles queriam ser também, não é? Com a saída de Xuxa da emissora em 86, o Clube da Criança passou a ser uma simples sessão de desenhos animados. Para não deixar a sua programação sem representantes para as crianças, a Manchete contratou o casal Lucinha Lins e Cláudio Tovar para apresentar o Lupo Limpim Claplá Topô. Será que eu me lembro da música, tema? De uma caixa de brinquedos, tiro sonhos e segredos e descubro o que é mesmo ser feliz. Coelhos da cartola, tiro bonecos de mola com o dedo no nariz. Tiro música de ouvido, arco-íris coloridos, brotando de um chafariz. Os gatos no escuro, de cima do muro, os muros batem palmas, pedem bis. E por aí vai. Estamos aí! Estamos aqui! É só o que eu sempre quis. A Xuxa fazia lá um programa e ela estava indo para a TV Globo. Eles precisavam cumprir o horário. Nós chegamos com ideias, eles queriam que nós usássemos o nosso know-how de teatro para criança, para a televisão. Nós conseguimos chegar com umas ideias muito boas, conseguimos durante muito tempo fazer teatro
dentro do programa para criança, e esse foi o grande gancho e o start para o Lupu-Limpim Tlaplatopum. Olha que barato! Vocês não podem imaginar a minha emoção de saber que todos os dias nós vamos poder ficar juntos nesse lugar incrível. Ah, quando a Rainha da Fantasia me falou que ela ia dar um lugar só pra gente curtir com todas as crianças do Brasil, eu nem acreditei. Depois eu não imaginei que ele fosse tão bonito, tão cheio de magia. A Rainha da Fantasia, quando esteve conosco, ela não explicou direito. Ela só disse que aqui era um lugar que tudo podia acontecer. Lugar, que lugar é esse? Isso aqui, eu acho que é um sótão, Lucinha. Um sótão? O que é um sótão? O sótão é a parte mais alta da casa. Os anos se passaram. Não tem uma semana, um mês da minha vida que eu não encontre aquela criança que agora tem 35, 40, sei lá quantos anos, que não se emocione, que não me abrace, que não me faça chorar, porque eu passei a fazer parte da memória afetiva dessas pessoas. E isso é muito sério. Você mexer com a cabeça de uma criança, com o emocional de uma criança, é muito mais sério do que eu podia imaginar. Que bom que eu marquei de uma forma muito saudável. No segundo semestre de 87, a Manchete trouxe de volta o antigo formato do Clube da Criança, dessa vez com a apresentação de outra grande estrela revelada pela emissora. E a Angélica tinha entrado em abril e seu Adolfo, lá por um problema com a produção, seu Adolfo entrou na sala e simplesmente demitiu a produção todinha que começou o programa de um mês no ar. E o programa ficou acéfalo e tinha que ir ao ar. Márcia Ítalo, minha coordenadora, me ligou, falou, pelo amor de Deus, Paulinho, eu vou precisar que a gente vá, que você me dê uma força nisso. Eu falei, você ficou maluca, Márcia? Eu estou entrando de férias, a novela acabou sábado, como é que... Imagina, amanhã eu tenho que estar na Manchete de novo, nem pensar. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente vai fazer o quê? Angélica? Quem é Angélica? É aquela menina que fala bike, bye, 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 bye. Eu falei, nunca ouvi falar. Aí cheguei lá, me apaixonei por Angélica, que eu gosto até hoje como se fosse minha filha, e somos amigos até hoje. A Angélica se tornou referência também para o público adolescente, quando ganhou um novo programa, o Milkshake, musical em formato de show exibido aos sábados. Toda manhã ele vem me dar a luz do sol, o céu e o mar. Após a saída de Angélica, o Clube da Criança ainda continuou sendo exibido até 98. Passaram por sua apresentação Pati Beijo, Valeu, Maricene. Pode cantar aí, Serene. Chega mais aí, Verônica. Chegou a hora da nossa parte atração hoje aqui do programa Clube da Criança. a atriz Mila Christie, e a garotinha Debbie. Outros programas passaram pela emissora, como Vila do Tiririca, Vai dizer que a pessoa recebe não, é só sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso é um bilhete de loteria. Exatamente, um bilhete de loteria que eu ainda não conferi. Viu? Clube do Seu Boneco, Estão no programa do Seu Boneco nas paradas do grupo Feira Moderna. a Turma do Arrepio, Uau! Tudo bom? Tudo jóia. Vem cá, conta pra gente, como é que tá a sua vida? O que você... Ah, fiquei sabendo que você tá lançando um CD, é verdade? Pois é, eu tô preparando agora um repertório pro próximo CD, novinho, muitas surpresas. E teve o Cometa Alegria, que era um programa infantil. Cometa Alegria, a resposta certa da garotada. Que eram 4 horas diárias, de segunda a sábado,
com duas crianças, que era o Patrick de Oliveira e a Cintia Raquel, e que era fantástico porque o engraçado é que às vezes o redator entregava o texto para eles no dia da gravação. E nós gravávamos 2 dias por semana, a semana inteira. Então, às vezes eles recebiam o texto na hora e decoravam aquele texto na hora. Até hoje eu não sei como é que eles conseguiam isso. 2 crianças. E não dá para esquecer, é claro, os muitos desenhos japoneses que viraram febre entre a garotada. Já sei, o ponto fraco são os olhos. Vou atacá-lo. Em 95, a Rede Manchete trouxe ao Brasil um premiado desenho de lutas produzido no Japão. Um dia, numa reunião de programação, me mostraram um promo de 5 a 9 minutos, de um desenho japonês, mas que só tinha sangue. Era orelha cortada no chão, era batalhas sangrentas demais, era gente cortando os pulsos. E na sala estava, obviamente, o diretor de programação, o diretor comercial, o licenciador que estava trazendo essa marca. E eu questionei sobre isso, sobre como a gente exibia aquilo. Então foi solicitado alguns episódios para que pudessem ser vistos. E aí eu vi que não era nada disso. Os Cavaleiros do Zodíaco, eles falavam de amizade, falavam de companheirismo, falavam de batalhas épicas, falavam de deuses e guerreiros. Sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. Conquistando bastante sucesso em nosso país, os Cavaleiros do Zodíaco surgiram e já lançavam uma linha de brinquedos e um disco com suas trilhas sonoras. O desenho conquistou uma legião de fãs que existe até hoje e registrou altos índices de audiência para a emissora. E não para por aí. Raul Gil, por exemplo, teve seu programa exibido pela Manchete. Toque divinal, é muito samba do bom. Fala, Birubiru. Beleza, Raul? É verdade que você foi contratado pelo Ratinho? Foi contratado pelo Ratinho, é verdade. É o bailarino do Ratinho lá. No campo musical, ainda havia os programas Um Toque de Clássico e o Bar Academia, que valorizava a MPB, criando um ambiente onde os artistas mostravam seu talento em um clima de bate-papo. O Bar Academia, ao lado de grandes intérpretes da MPB. Luiz Gonzaga, reapresentação especial nesta quinta, depois de Cananga do Japão. As sessões de filmes também marcaram a programação da Manchete. Grandes sucessos foram exibidos pela emissora. Durante 5 anos, foi ao ar o programa Cinemania, com reportagens sobre os bastidores das produções nacionais e internacionais do cinema, além de contar com a participação do telespectador, que pedia por carta sua cena favorita. A apresentação era de Wilson Cunha e Tânia Rodrigues. Centro nervoso das transmissões. Nesse andar tem um projetor muito especial de alta sensibilidade, o Telecine. Eu tive a oportunidade de, muito jovem, iniciar na emissora e aprender com profissionais experientes como Alcino Diniz, Newton Travesso, diretores que criaram a TV brasileira, né? E depois vieram os mais jovens, Jaime Monjardim e outros tantos que estão na história da emissora. Eu apresentei programas em segmentos variados, o que me fez também aprender, né? Adquirir conhecimento com os conteúdos, FMTV. FMTV, o musical. Depois o Almanac, que era um programa de variedades, já me exigia um outro tipo de
Jogo de Cintura, né, ao vivo, diariamente, que eu apresentava junto com o César Filho. E eles viveram felizes para sempre. Talvez esse final clichê tenha permeado muitas histórias contadas ao longo dos séculos. Na televisão não é diferente. A TV Globo já tinha um público cativo em suas tramas. Então, como conquistar o telespectador? Para a Manchete, a resposta foi fácil: inovação. As novelas da emissora logo fizeram sucesso. Com muita sensualidade e ousadia, nomes como Thaís Araújo e Cristiane Oliveira logo ganharam destaque. A audiência da TV Manchete também começava a subir. Dona Beija, Chica da Silva e Pantanal entrariam então para a história da televisão brasileira. O Adolfo não queria entrar no terreno da dramaturgia. E aí consegui convencê-lo e comecei fazendo lá a dramaturgia no estúdio de fotografia, imaginem vocês, com a Marquesa de Santos. Foi a primeira incursão da Manchete na dramaturgia. Protagonizada por Maitê Proença, a trama colocou a emissora em terceiro lugar no horário e abriu as portas para novas produções. Mas foi em 86 que o núcleo de dramaturgia da Rede Manchete conquistou um grande espaço na mídia nacional ao anunciar o lançamento de uma superprodução de época. Dona Beija ousou com cenas polêmicas e altíssima qualidade técnica. Como resultado, elevados índices de audiência em todo o Brasil. A novela consagrou-se como o primeiro grande sucesso da dramaturgia da Manchete. Nós tínhamos 4 estúdios em Água Grande, Irajá. Foi o primeiro centro de produção concentrado do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Projac veio muito depois. Muitos profissionais da TV Globo trabalharam em Água Grande e entenderam a nossa filosofia. Nós tínhamos um estúdio de 2.000 metros quadrados que a gente podia fazer uma novela inteira sem desmontar nada. Em 89, uma outra produção marcou o telespectador. Antes mesmo de sua estreia, Kananga do Japão já chamava bastante atenção com todo o charme da sua ambientação, um fiel retrato do Rio de Janeiro dos anos 30. Em março de 90, estreava o maior fenômeno de toda a trajetória da Manchete. Pantanal revolucionou a linguagem das novelas brasileiras, apostando em um formato ainda desconhecido pela dramaturgia nacional. O Benedito Rui Barbosa, que era da Globo, oferecia essa novela toda hora para a TV Globo. TV Globo, imagina fazer novela com passarinho no Pantanal, isso não interessa. A gente realmente menosprezaram o trabalho dele. E o Bloco resolveu apostar, chamou o Jaime Monjardim, então eles foram lá para a área do Pantanal e fizeram uma novela totalmente diferente de todas as outras que já tinham sido feitas no Brasil, que eram imagens cinematográficas, paisagens, mulheres nuas na beira do rio, lendas. Isso ia ao ar às 9h30 da noite. E pegou a novela, todo mundo adorou, porque era uma coisa diferente, e pela primeira vez, então, um produto passa a TV Globo. A gente se mergulhou numa aventura sem imaginar no que ia dar. E toda a intuição, a inteligência, a junção de ter se encontrado ali o Jaime Monjardim com o Benedito Rui Barbosa. O Jaime chamava a gente da Globo, mas as pessoas não queriam ir. E ele entrou em segurança de sair da Globo e tal. E aí a Manchete já tinha começado várias vezes, a Manchete sempre estava começando e eu parava. Um dia ele falou, eu vou inventar ator. Começou a fazer teste, inventou, lançou um monte de gente boa, né?
Cristiano Oliveira foi um exemplo, mas ele lançou um monte de gente. Eu fiz o primeiro nu masculino da televisão brasileira, com esse corpo todo que eu tenho, porque eu sempre fui magrinho, sempre nem tu. A gente teve ali, foi muito ousado nesse aspecto, né? A própria abertura da novela, já tinha, a gente até brincava, Xoxota vai, Xoxota vem, era muito legal. A novela trouxe grandes revelações e alcançou a liderança com audiência histórica. 40 pontos no Ibope, números que até então só eram conhecidos pela Globo. Foi a maior audiência obtida pela Rede Manchete em toda a sua história. Grandes nomes também passaram pela Manchete, como os autores Glória Pérez e Benedito Rui Barbosa, além do ator José Wilker. Ainda em 90, entrava no ar a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, um enredo itinerante que percorreu 14 mil quilômetros ao longo dos 10 meses em que ficou no ar. Cada dia, cada mês era numa cidade. Foi uma experiência também muito louca. Não alcançou uma audiência histórica como o Pantanal, mas também não decepcionou a expectativa da emissora, atingindo uma média de 16 pontos e um custo de 8 milhões de dólares. Por que você fez isso? Quer se livrar de mim e ficar com a companhia todinha só pra você? É isso? No final de 91, a Amazônia estreava com uma temática e história semelhante à de Pantanal. Mesmo com todo o esforço para colocá-la no ar e divulgar a sua estreia, a Amazônia acabou se transformando num enorme fracasso. Nando, Andréia, policial. A cidade pertence às gangues. Na floresta se vive em paz. Pantanal foi um sucesso absoluto, né? Aí a Amazônia, ela até teve uma reformulação no meio. Foi quando eu entrei. Ela fez a primeira fase que não foi boa. Aí houve uma reformulação de elenco, de história, de tudo. Continuou uma segunda fase, mas não aumentou também, não resultou de forma muito brilhante, não. Mas lá em Manaus faltava muita coisa. Eu fazia um papel do futuro e um papel do passado. O passado a gente conseguia gravar, mas o futuro faltava coisa. Nós estamos em cima de um tesouro. A maior jazida do mundo. O personagem da Cristiano Oliveira tinha uma câmera, que seria uma câmera moderna, mas não chegava dos Estados Unidos. Então ela ficou lá quase 3 meses, gravava pouquíssimo. Era muito desperdício de dinheiro. E isso foi acabou que depois da Amazônia a Manchete quebrou. A novela não decolou e seu prejuízo ajudou a agravar a crise financeira da Manchete, que a essa altura já aparecia. Para não deixar sua programação sem o charme proporcionado pelas novelas, a emissora chegou a importar produções latinas e a reprisar os seus maiores sucessos. Em 93, a Manchete emprestou a ousadia do seu jornalismo para reconstruir uma das histórias mais polêmicas da política nacional na forma de uma minissérie. Foi aí que surgiu O Marajá. Que pretendia ser um retrato fiel da vida de Fernando Collor de Mello enquanto ele era presidente da República. Mas a história não foi ao ar. O próprio ex-presidente entrou com uma ação judicial e a justiça impediu a exibição no dia da sua estreia. Mais prejuízo. É hoje?
A última grande sensação da emissora nas telenovelas foi Chica da Silva, em 96. Escrita por Adamo Rangel, o pseudônimo curiosamente adotado por Valcir Carrasco, Chica da Silva revelou o talento de Thaís Araújo, no papel da personagem título da história. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica, Chica da Silva, Os colegas de cena tinham Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, um grande elenco, assim, era uma galera muito, muito bacana. E foi uma novela que causou furor, assim, na época, né? Depois tiveram várias reexibições, sempre com muito sucesso e controvérsias. Também, né, da nudez com a religião ali também um pouco. E tinha de tudo, tinha feitiçaria, tinha realmente, eram questões que não eram tratadas na época em nenhum tipo de novela, nem de obra, né? E que realmente teve, assim, causou bastante espanto, assim, nos espectadores, né? Eu não posso morrer sem contar como eu traí Vós Mercês. Fui eu que fiz Vós Mercês se separar de Chica, sem o contratador. Fui eu. Em 97, Mandacaru reconstituiu os tempos aventureiros do cangaço. Uma verdadeira manifestação da cultura nordestina tomava conta da penúltima novela da Rede Manchete. Quando minha avó morreu, manhã foi trabalhar na fazenda de Coronel Justino Lessa. Foi então aí que sua mãe conheceu seu pai, né? Aí? Ainda não. Gente, ainda leva muito tempo, tem muita história para contar, até meu pai conhecer manhã. E começamos a fazer a novela com Bem-vindo, fazia o meu marido, que era o Zé Bedeu, que era aquele monstro, sabe que o Bem-vindo é um monstro maravilhoso. Sou baianinha. Eu não quero mais saber desse tal de progresso. Eu já tô ficando enxameado, eu já tô ficando possesso. Tu visse aquele bicho de roda de apelido Caminhão que voou pra riba da gente, visse? Não só vi como sofri contigo, Zé Bedeu. Que o Zé Bedeu quase morreu com a disparada do bicho. E tu viu a buzinada que deu? Nós começamos como um grupo pequenininho, não, longe de... Tinha os galãs da novela, que era o Vitor Wagner, Jaime Periardi, eles eram era a turma dos bonitos, e nós éramos a turma dos palhaços. A gente pegava um ônibus no Russell, na Manchete, viajávamos uma hora e tanto, até Maricá, para numa cidade cenográfica, com condições precárias. Durante toda a novela não tinha camarim, por exemplo, eu dormia entre um intervalo e outro, precisava dormir, descansar, deitava no chão do guarda-roupa, no chão frio para poder descansar, mas todo mundo fazendo com muita garra, muita garra. Mas de vez em quando a gente penava mesmo, assim, nas cenas de tiro, às vezes respingava um pouco de pólvora. Abaixo. O Walter Avancini, ele tem a feliz ideia de convidar, né, o grande humorista e ator Bem-vindo Siqueira para fazer um cangaceiro oponente, né, do afilhado de Lampião, né, do Tirana, que aí o Bem-vindo faz o cangaceiro Zé Bedeu. Só que quando você convida um humorista para fazer um drama, tudo pode acontecer. O que estava previsto era que ele batia na minha cara, eu caía, me levantava e ia me embora. Só que ao cair e me levantar, o câmera me favoreceu. Ao cair e me levantar, tudo me favoreceu. Eu levantei com a cara de quem denunciava aquela covardia. E ficou mal pro Tirana. Ficou mal pro Vitor Wagner, que fazia o Tirana. Levantei com a cara de... A primeira cena com a cara de... Tudo bem. Olhei em volta, os homens armados, vi que não podia reagir. Falei, vamos embora, Baiana. Ali eu ganhei a novela. O núcleo de dramaturgia da Rede Manchete, sob a produção da Bloch Som e Imagem, encerrava suas atividades com um apressado fim da novela Brida, baseada no livro de Paulo Coelho. Além de se transformar em um grande fracasso de audiência, a última novela da emissora teve seu andamento prejudicado pela greve dos funcionários.
Eu lembro quando começou a acabar a gravação, que os atores começaram a se preparar para a próxima novela, que era a Brida. Eu comecei a ter um pouquinho de ciúme daquelas pessoas que iam começar a frequentar. É uma bobagem, mas comecei a... Mal sabia eu que ia dar no que deu, né? A Brida mal começou, ficou pelo meio do caminho, não conseguiram acabar. O Avancini, parece que congelaram as imagens eu não vi isso, mas os personagens, a novela não pôde acabar. Ele rapidamente contou o fim de cada personagem e a novela, a manchete, foi para o espaço. Ninguém pode fugir do seu destino. Todos os personagens caminharam na direção do seu. Lawrence é a parte que ficaria cumprida definitivamente para toda a eternidade. A primeira grande crise da Manchete foi no ano de 92. O grupo IBF, presidido pelo empresário Hamilton Lucas de Oliveira, se ofereceu para cuidar da emissora. A rede, então, foi vendida à empresa que fez fortuna com a impressão de raspadinhas. 670 funcionários foram demitidos e a base de operações da emissora foi transferida para São Paulo. Vendo que os salários atrasavam e que ela estava sendo sucateada, Bloch foi à justiça tentar retomar a sua TV. E conseguiu. Em 94, a Justiça do Rio de Janeiro devolveu a Rede Manchete de rádio e televisão ao empresário Adolfo Bloch, concluindo que a IBF descumpriu cláusulas contratuais. Meus amigos, com emoção, posso dizer que a Rede Manchete é Bloch. As crises financeiras se tornaram cada vez mais comuns na Manchete. A emissora chegou a ser vendida e retomada por Bloch. Mas a morte de seu Adolfo acabou culminando com o declínio da TV de primeira. Eu acho que essa gestão familiar levou a erros causados por uma autossuficiência, por um sentimento, uma sensação de autossuficiência de que eles conseguiriam levar uma grande emissora sem uma estrutura realmente profissional, gerencial. Então, eu acho que isso foi se agravando, até que um ponto em que os funcionários começaram a deixar de receber. Mas no final, na fase final, eu lembro de ouvir depoimentos de pessoas que acamparam na frente da Manchete. Alguns como forma de protesto, outros porque não tinham onde ficar. E quando surgiu a crise da Manchete, eu, por ter relações com várias pessoas que trabalhavam na TV Manchete, acabei me identificando mais com aquela luta e fui designado pelo sindicato, pela diretoria do sindicato, para acompanhar de perto toda a movimentação daqueles bastidores, né, do dia a dia da greve na Manchete. Foram praticamente 5 meses de greve, né? Foi uma coisa que marcou a história da TV no nosso país. A gente ocupou a empresa, nós tiramos a emissora do ar. Nós invadimos o estúdio e tiramos a emissora do ar, colocamos um letreiro na televisão dizendo: estamos fora do ar por falta de salário. Então eu lembro que nesse último dia, estava no andar, já eram 6h30, 7 e pouco da noite, estava no andar só eu e o Gerardo Lucas, o diretor de programação. Eu olhei lá para a sala dele, vi ele levantar da mesa, colocar a pasta dele em cima da mesa, preparar as coisinhas dele lá, ele pegou tudo que era dele, acendeu o cigarro daquela forma típica que ele acendia e apagou a luz dele. Claro, só ficou a luz da divisão de cinema acesa no andar, porque o andar estava todo escuro, não tinha ninguém. Ele chega na minha porta, bate na madeira, olha para mim muito sério, cortando o filtro, como era uma característica dele, né? Ele arrancava o filtro, mascou o filtro e falou para mim: Eduardo, acabou, vamos embora. Eu olhei para a cara dele e falei: como assim acabou? Ele: cara, acabou, vamos embora. Em 99, os juros das dívidas da emissora cresciam e, pela primeira vez, ultrapassavam o valor de mercado da Manchete. A direção do Grupo Bloch reagiu à nova crise, demitindo quase 1/3 dos funcionários. Mas as manobras não adiantaram e ela acabou sendo vendida de novo.
Agora a TeleTV, atual TV Ômega, mantenedora da Rede TV. A empresa de Amilcar Idalevo Júnior vive às voltas com a justiça até hoje. Em 2012, uma decisão da 28ª Vara Civil de São Paulo determinou que a Rede TV assuma uma dívida estimada em R$100 milhões da extinta Rede Manchete. O valor corresponde ao fundo de garantia devido aos ex-funcionários da emissora. A Rede TV entrou com uma apelação no Superior Tribunal de Justiça e o processo ainda está em andamento. Enquanto a decisão definitiva não sai, muitos ainda esperam receber seus direitos. Uma coisa que eu acho importante marcar sobre essa questão de mudança de comando, tanto da época da Bloch para a IBF, depois da IBF para a Bloch, como depois da Bloch, com o período que a Renascer esteve no meio arrendando a emissora e depois passou para a TV Ômega, eu acho que o importante não é falar sobre com quem ficou ativo, com quem ficou passivo da empresa. São duas coisas. Preservar o acervo da emissora. Uma, que isso é uma coisa que está acontecendo, graças a Deus, com a volta de alguns conteúdos pelo SBT, pela Band, e outro com a digitalização que vai acontecer na TV Cultura de boa parte das fitas também que foram para lá. Isso é a parte do acervo. Agora, a parte dos funcionários, eu queria dizer para cada um que está assistindo, que trabalhou na emissora, que continuem sendo o que vocês faziam e o que vocês eram. Continuem com o pensamento de fazer uma TV cada vez melhor. A Manchete pode ter morrido como concessão, como empresa, mas ela não morreu dentro de cada um de vocês. Rede Manchete, você em primeiro lugar. A Manchete foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. Realmente a TV Manchete era a nossa família. Foi um grande lugar que eu trabalhei, um grande lugar. Foi onde eu formei os meus conceitos, os meus valores, onde eu me expus também a experiências fantásticas. Se fosse para resumir a Rede Manchete em uma frase, seria: saudade, sempre saudade.
Sinto saudade dos amigos e dessa experiência de compartilhar aquelas emoções, né, aquele momento. É uma pena ter terminado, né, não só para quem faz, mas para quem assiste, porque eram realmente novelas de qualidade, que as pessoas gostavam de assistir. A Rede Manchete realmente é a história da televisão brasileira. Eu acho que seria muito bom se nós pudéssemos, voltar com o nome Manchete. O que a Record fez o projeto dela, foi copiar a TV Globo. Ela não inova como a TV Manchete inovou. O problema da Record é que a Record interfere diretamente na produção. A direção da Record interfere muito. E a direção da Manchete não interferia nada. Mas a Record é mais estruturada, né? Tem essa colinha que segura o dinheiro, né? Isso vai me emocionar pro resto da vida. E tomara que esse pouquinho que eu estou falando traga frutos bacanas para essa equipe que está fazendo parte desse trabalho. É um prazer. Aconteceu, virou e permaneceu Manchete.